Boa noite, seja muito bem-vindo. Sou Marcos Félix, ao vivo pelo youtube.com/marcosfelixpro e também pelo Clubhouse, aplicativo que ainda é só para iPhones, mas em breve deve chegar para Androids também e está revolucionando esse mercado, com certeza, de conversa, diálogo, bate-papo em tempo real, ao vivo. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Como você está? Tudo bem? Muito boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui para falar para vocês e com vocês e responder tudo que o Marcos preparou para me perguntar. Conheço já há alguns anos, se eu não estiver errado, pelo menos uns 5 anos, mas eu sei que a sua trajetória de vida, de empreendedora, começou cedo, bem pequenininha. Comecei vendendo verdura na feira com 12 anos, mas eu acho que você começou antes de mim. É verdade. Comecei ainda um pouco antes. Bom, a minha história como empreendedora, eu tive uma experiência como empreendedora ainda muito pequena. Eu morava no interior do Tocantins. E aí eu vinha passar férias aqui no interior do estado de Goiás, na cidade de origem da nossa família, onde eu nasci. E sempre que eu vinha, tinha meus primos que moravam na cidade e eles tinham bicicleta. E eu ali com meus 6 para 7 anos, não tinha como meu pai trazer uma bicicleta de mais de 1.000 quilômetros para que eu pudesse passar as férias com a minha bicicleta. E aí a gente sempre marcava de andar de bicicleta, todo mundo andava, todo mundo também emprestava a bicicleta um pouco mais, todo mundo queria andar junto, né? E aí a gente voltava da praça, eu passava na frente de uma bicicletaria, né? Antigamente tinha muitas, e aí tinha uma loja lá de bicicletas, e eu vi aquele tanto de bicicleta usada ali encostada. E eu falei, gente, será que a dona da loja me alugaria uma bicicleta? E aí eu perguntei, né, pra dona, você vende bicicleta? Eu vendo bicicleta. Falei, bom, comprar eu não vou, né? Então, e você também me aluga bicicleta? Você quer alugar por quantos dias? Eu falei, pelo menos por uma semana. Aí ela foi e falou, então tá, eu te alugo. Pode ser uma bicicleta aí do seu tamanho, né, proporcional e tal. E ela me falou o preço que ficava. Aí eu cheguei na casa da minha avó, né, pedi pro meu pai. Meu pai falou, imagina, menina, não vou te dar dinheiro pra isso, não. Não, pai, me dá, por favor. Não vou te dar, não. Eu falei, bom, então eu vou ter que dar meu jeito, né, porque eu quero muito andar de bicicleta com os meus primos. E aí, eu gosto muito de limões, mas muito mesmo. Meu toque de recolher para ir ao supermercado na minha casa é quando acaba o limão. E aí tem uma vizinha da minha avó que tinha uma vizinha, né, porque agora nem a vizinha nem minha avó existem mais, infelizmente. Mas aí eu falei, a vizinha tem um pé de limão, né? Tem um limoeiro lá, eu vou perguntar para ela se ela me doa alguns limões, mas eu vou contar para ela que eu quero vender esses limões. E assim eu fiz. Aí eu pedi para a vizinha os limões, ela me cedeu. Eu pedi a minha avó umas sacolinhas, umas etiquetas, coloquei preço e fui para a porta do Banco do Brasil com uma mesa, pedi um forro emprestado para minha avó, um forro branco, a mesa. E fiquei lá bem em frente ao Banco do Brasil, o principal banco da cidade do interior. E aí eu ficava lá fazendo toda a minha divulgação, né? Como oferante, como você bem falou aí, Marcos. E aí eu ficava, ajude uma mocinha a andar de bicicleta, compre limões. E aí em cada saquinho tinha 5 limões e o preço lá de R$1, eu acho. E aí logo eu consegui vender tudo. Aí eu consegui alugar a bicicleta por uma semana, e aí virou que todas as férias eu vendia limões para alugar a bicicleta. Essa foi a minha primeira experiência empreendedora, ali de 6 para 7 anos. Literalmente fazendo dos limões a limonada. E você sempre quis ter uma empresa, montar um negócio, ou esse desejo veio a partir dessas experiências já tão precoces, né, no bom sentido da palavra, tão cedo ali, ou isso veio mais tarde? Eu acho que esse empreendedorismo meu, ele foi muito nato, né? Eu sou filha de empresário, a minha mãe, né, era do lar, e depois de um longo período, assim, em casa, de 30 anos, que ela foi ter o primeiro emprego, mas eu sempre cresci ouvindo da minha mãe, assim, nunca dependa de um homem, nunca dependa de um homem, porque era uma dor muito forte dela, né? E aí eu sempre brinquei de ser empresária. Então, eu brincava, ou que eu era, quando menorzinha, eu brincava de ser professora. E aí não era qualquer professora, que eu tinha um palanque que eu subia. Então, eu era palestrante. E depois,
eu brincava de ser empresária mesmo. A minha mãe tinha um jardim e eu brincava que eu era dona de uma floricultura. Então, todas as contas da minha mãe tinham etiquetas de preço. E eu ficava brincando ali o dia inteiro de ser dona dessa floricultura. E era engraçado, porque eu me lembro, assim, que eu tinha um caderninho que eu anotava, supostamente, as minhas vendas imaginárias, eu fechava o meu caixa de forma imaginária. Então, eu sempre quis ser empreendedora, né? Eu sempre quis ter uma empresa. Mas ainda não sabia exatamente como que ia trabalhar. E aí, depois o tempo foi passando, né? Eu me formei, eu trabalho, né? Eu dedico a minha profissão exatamente ao que eu fiz a minha primeira formação de bacharel em turismo. Eu trabalho exatamente nesse segmento. As pessoas acham que quem faz turismo, na verdade, vai ser guia turístico, e não é nada disso. A gente aprende a ser gestor de empresas, né? A gerir empresas que tenham sazonalidade. Empresas que uma hora tenham 0 clientes e empresas que outra hora tenham 1.000 clientes para consumir dentro de uma hora. Então, a gente aprende essa dinâmica de um negócio com alta rotatividade e sazonalidade. E aí, assim que eu terminei essa minha graduação, eu tive mais experiência ainda nessa área que eu atuo hoje, que é de negócios de alimentação. Quando se fala em negócios de alimentação, obviamente se pensa em comida. Bom, um negócio de alimentação é todo e qualquer estabelecimento, ou mesmo quem está fabricando em casa, que venda comida ou bebida, né? Então, algo que seja produzido. Então, isso é um negócio de alimentação. É a mesma coisa de negócio de alimentação fora do lar? É a mesma coisa de alimentação fora do lar. Só que ele engloba não só a comida, ele engloba também a bebida, né? Então, por exemplo, alguns tipos específicos, brigaderias, confeitarias, padarias, açougues, supermercado, empórios, mercadinhos bem pequenos, restaurantes, bares, todo mundo que fabrica bolo em casa, ou doces, ou pizzas, enfim, qualquer especificidade que seja de alimento, engloba um negócio de alimentação, né? E aí eu queria contar um pouquinho mais uma história minha, posso? Esse momento aqui é um storytelling, né? A gente bate papo, fica gravado em podcast, em áudio, agora em vídeo também. Fique à vontade. Ótimo, te agradeço. Quando eu me formei, foi em 2006. Antes de me formar, eu fiz estágio no Sebrae Goiás. E aí, lá no Sebrae, eu trabalhava como estagiária e eu atendia alguns consultores, tanto empregados do Sebrae como consultores externos. E aí, eu peguei muito dessa dinâmica de consultoria. E aí, o estágio, ele é previsto, né, em lei, que ele pode durar até 2 anos. E aí, eu me formei e não pude mais continuar com esse programa de estágio. E aí, eu me vi ali, recém-formada. Eu tinha saído de uma prática de estágio incrível no Sebrae. Eu me lembro que na época que eu sou muito workaholic, né? Então, eu costumo dizer que o esforço, muitas vezes, ele supera a inteligência. Eu me considero não uma pessoa muito inteligente, mas eu me considero uma pessoa muito esforçada. E aí, quando eu tive essa prática de estágio, teve um campeonato, né, no estado, feito pelo IEL, né, que chamava Top Estagiário, onde você, como qualquer estagiário do estado, poderia se inscrever, né, quem participava desse programa eram estagiários através do IEL, como no meu caso, e aí a gente se inscrevia com um projeto que você realizou no seu estágio. E aí eu inscrevi um projeto que nós realizamos dentro do Sebrae, que era um evento proveniente para as áreas de turismo no estado de Goiás, né, para fomentar essa economia do turismo através de pequenos produtores de alimentos. E aí, nessa prática de participar desse concurso, eu tive a felicidade de ficar entre os 5 top 5, né, entre os top 5 estagiários do estado, de 11.500. Então, assim, para mim, assim, foi marcante, foi decisivo, porque eu pude ver o quanto que o fato de você plantar, ele é de um colher, né? E aí, eu estou tocando nesse assunto específico, porque esse final de semana, conversando lá com meu pai e tudo mais, ele falou assim, Fernanda, hoje você está onde você está graças à primeira oportunidade de emprego, né, que você teve.
Na verdade, de um emprego mais dentro da área que eu queria trabalhar. Porque eu já cheguei a ser recreadora, já fui vendedora de biquíni, enfim, fui outras coisas. E aí eu falei, pai, realmente partiu de um contato, né, de uma indicação do prefeito da cidade minha de origem ao diretor do Sebrae. Só que eu quero dizer isso para vocês que estão ouvindo a gente aqui, nos vendo, que a oportunidade, ela é dada, mas ela é uma escolha sua, o que você vai fazer com ela. A responsabilidade nesse meio e fim de uma oportunidade que chega para você é única e exclusivamente sua. E eu vou te contar dessa minha oportunidade. Então, veio desse contato, a gente foi até o gabinete do prefeito, pediu um emprego para mim. Ele falou, posso conseguir, às vezes, na Assembleia Legislativa, com algum deputado, enfim, ou posso estar no estágio no Sebrae. Eu falei, gostaria muito que fosse no Sebrae, porque eu queria buscar um lugar que eu pudesse ter a oportunidade de aprender. E aí ele conseguiu esse contato com o diretor do Sebrae. Lá cheguei eu, pedindo a vaga, né, de cara limpa mesmo, me dá oportunidade de emprego e tal. O diretor, por ser conterrâneo lá da cidade, não, tudo bem, pode começar. E aí eu vi isso como uma oportunidade da minha vida. E aí eu agarrei com unhas e dentes e eu fiz um trabalho muito bem feito como estagiária. E eu consegui aprender demais dentro do Sebrae. Tanto é que eu fui, né, tive essa prática e tive essa vivência de ficar entre as 5 melhores práticas de estágios do estado, né? Então, eu falei para meu pai, olha só o que é, eu falei para ele esse final de semana, o que é a oportunidade quando você agarra ela? Eu podia muito bem ter entrado no mundo e saído calada por um bom emprego temporário, um bom salário temporário. Mas não, eu quis fazer daquilo ali uma vivência transformadora para a minha vida. E aí, além desse título, eu me tornei consultora, né, futuramente. Então, quando você me pergunta se eu sempre quis ser empresária, eu, desde a minha prática de estágio no Sebrae, eu sabia que eu queria para a minha vida era ser consultora. E aí eu fui me especializando nessa área de negócios de alimentação. Então, eu não atendo outro tipo de segmento, outro tipo de empresa, não. Só quem trabalha com negócios de alimentação. Porque é um empresário diferente. É um empresário que muitas vezes ele não tem informação, ele não tem informação também, e a informação para ele tem um preço altíssimo, porque o tempo dele é sempre muito urgente, diferente de outras áreas, de outras empresas. Então, eu quis me especializar muito nesse segmento. E aí veio daí, né? Aí depois, como eu estava contando para vocês, depois que eu terminei minha prática de estágio, concluí a faculdade. Fiquei desempregada. E aí eu ficava, gente do céu, o que eu vou fazer? Distribuir currículo nessa Goiânia, gente, inteira. De Boticário a girafas, eu distribuí. Ninguém me contratava. Eu falava, gente, mas não é possível. E aí eu notava que na porta do apartamento que eu morava, na rua do meu apartamento, tinha um engarrafamento gigantesco que começava às 5 horas da tarde e ele só parava às 7h30 da noite. E é um horário que eu tenho certeza que, assim como aquelas pessoas, você sente fome. E aí você está preso no trânsito, com fome. O que eu pensei? Vou vender espetinho para esse povo. Quem não sabe aqui, gente, Goiânia é a capital nacional do churrasco. Mais do que o Rio Grande do Sul. Inteiro junto, não compete com Goiânia. E aí eu comecei a vender espetinho. Até tenho aqui no meu escritório um flyer que eu distribuía, que era do Espeto Esperto. Então, a gente vendia espetinho pronto, embalado, tanto num ponto que eu fiz um convênio com uma distribuidora, né, um mercado, mas eu também vendia prontinho, embaladinho, no sinaleiro. E aí eu tive bastante sucesso. Embora eu tenha ficado pouco tempo com esse negócio, eu cheguei a vender 500 espetinhos numa noite. E aí só funcionava de 5 da tarde até as 8 da noite. A gente fala de comida e tudo, e são hábitos, né? São costumes. A gente tem no Brasil uma cultura de comida. Então, o espetinho, eu já comi muita carne, né? Hoje, por escolha própria, sou vegetariano, sou ovo-lacto, né? É como queijo, então espetinho de provolone cai bem para mim. Estou na minha luta pessoal para vencer isso. Não sou daqueles que fica tentando doutrinar os outros, porque tem dos dois lados, né? Tem os que querem doutrinar para a carne, tem os que querem doutrinar contra a carne, mas eu acho que cada um tem um estilo de vida. É que, no final das contas, todo mundo precisa de fato se alimentar.
Eu achei interessante você comentar sobre o espetinho, porque é quase que um prato do brasileiro. E já comi muito nessa vida, e já salvou também muita situação, tipo, voltando da faculdade, indo para a faculdade. Fernanda, a gente tem um público muito empreendedor, pessoas que estão ou buscando começar um negócio ou que querem crescer. Quais são os seus desafios e quais são também suas vitórias aí diárias? Estar na internet, pessoalmente, para mim, é um grande desafio. É um desafio muito forte do meu lado pessoal, porque eu enfrento grandes medos pessoais que eu lido com isso, né? Embora eu esteja aqui na frente de uma câmera, vou falando, vai desenrolando, mas eu acho que, como muitos, né, a gente tem muito medo do julgamento, muito medo do que vão pensar, do que vão achar, se é certo, se é errado, do ponto de vista de cada um. Porque cada um que nos ouve, né, que nos assiste, tem uma expectativa e também tem uma bagagem. A gente acaba julgando o outro de acordo com a nossa bagagem, com a nossa perspectiva de vida, né? Então, estar no digital é um desafio para mim gigantesco. É, eu reconheço isso como um desafio real para mim. E aí, hoje, a minha realidade é que, além de estar no digital, tendo produto digital, enfim, eu ainda tenho, assim, para mim, a minha vida, assim, é ser consultora, sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo. E por quê? Eu vejo que, como consultora, eu transformo negócios, eu transformo pessoas, e isso é uma onda energética que me motiva, assim. Eu pegar uma empresa, por exemplo, que tenha um faturamento de 1,5 milhão, mas que fecha no negativo, e com aplicações técnicas de uma consultoria ali, presencial, olho no olho, corpo a corpo, a gente passa a estabelecer controles, né, e métodos, enfim, e ferramentas, e ela passa, enfim, a ter lucratividade e, principalmente, sustentabilidade para ganho de mercado, isso não tem preço. Então, eu vejo que a internet, ela vem para trazer esse acesso à informação, né? Você conseguir diluir e pulverizar também esse conhecimento. Eu acho que a internet, eu pelo menos vejo dessa forma, que é a forma que eu tenho de contribuir para uma transformação maior, para pulverizar conhecimento, para não ficar com aquele conhecimento só para quem chegar para mim de um por um. Eu vejo que a internet é uma forma de potencializar. Peraí, que ao invés de ser um trabalho de formiguinha, com a internet eu consigo mover e transformar muito mais. Então, assim, é um desafio enorme conciliar essas duas coisas. E, além disso, hoje eu estou como executiva, né, do Sindbares, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes de Goiânia, e estou como executiva da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes do Estado de Goiás. Então, assim, meu desafio está cada dia um pouco maior. Mas tirar a mão da massa, deixar de ser consultora é sem chance. Se algum dia eu for me perguntarem qual é a minha escolha, está desde sempre escolhido. Eu vou ser consultora, porque é ali que está o meu propósito de entrega, né, de transformação. Eu acho que a cada consultoria que eu faço, eu ganho mais, sabe, do que eu entrego, porque me transforma, porque me traz aprendizado, me traz conhecimento. Estou em casa a maior parte do tempo agora por conta de trabalho, home office, digital, sempre foi minha área, você sabe bem disso. E saio para fazer mercado, compras. E eu vejo a dificuldade do empreendedor, o empresário do segmento de alimentação, em manter a qualidade do seu produto, o time, a entrega, e ainda por cima ter que atender, dar suporte para essas exigências que são, obviamente, várias da pandemia. O que você pode dizer como consultora desse segmento, como autoridade, né? Olha, os desafios do segmento de alimentação, nesse momento, são inúmeros, né? A gente tem uma inflação que está altíssima dentro do mercado de alimentos. Então, tem uma alta de preços de inúmeros itens de um cardápio. E a incapacidade de aumentar o preço para o consumidor, porque agora está todo mundo descapitalizado, inclusive o consumidor. A realidade de empresas que estão falidas mesmo é muito alta. É muito alta. Então, assim,
Vamos falar dos desafios atuais. Seguir protocolos, né? Veja, em Goiânia, o protocolo é que um negócio de alimentação atenda com a capacidade física de acomodar ali num bar ou restaurante de 30% ou até, no máximo, 50% da capacidade de carga dele. O que isso impacta? Para atender 30% até 50% dos clientes, ele precisa de 100% dos empregados dele. Ele não tem como ter menos pessoal. Então, ele fica com uma folha maior do que a capacidade dele de receita. Então, a conta já começa a não fechar daí. Além disso, ele ficou 120 dias completamente fechado, com uma mercadoria que tem data de validade e, além disso, ela tem qualidade que não se mantém. Além disso, tem toda uma questão que há uma mídia que divulga que o lugar onde há proliferação do vírus são nesses ambientes, porque as pessoas, para consumirem alimentos e bebidas, tiram suas máscaras e começam a cuspir uns outros e tal. Só que as pesquisas nos mostram que a maior taxa de contaminação são em ambientes domiciliares, onde dentro de casa as pessoas estão uns com os outros e não usam máscaras. E aí sim a contaminação acontece. Então veja, há toda uma preocupação social que eu percebo cada dia mais em dizer assim, fulano pegou Covid, mas ele pegou Covid trabalhando. Então pegar Covid trabalhando pode. Agora, é pesado demais socialmente assumir que pegou Covid porque foi a um bar, por exemplo. E os nossos governos, né, de uma forma geral, municipal e estadual, em momentos que era totalmente desconhecido, tipo esses 120 dias, que o comércio local ficou fechado, ele tinha por obrigação ter movimentado a sua estrutura física e estrutural ali para estar acomodando essa população que viria a ficar doente, porque a contaminação ela já era inevitável. O que tem que ser feito é um controle de quanto que vai contaminando, né? Porque ninguém não pode pegar todo mundo de uma vez. Tem que ter um controle disso. E aí, quando não há esse investimento, quanto era preciso, não há essa organização, agora a gente tem uma mídia batendo muito forte, dizendo que bares e restaurantes é quem são os responsáveis pela contaminação. Então, para justificar, tira o foco, na verdade, né, de onde não houve o investimento necessário, tem que achar um culpado. E aí, eles acabam ainda pegando que sejam os bares e restaurantes e os eventos. Então, os eventos, eles continuam sendo permitidos até 150 pessoas, né? Então, veja, o mercado, ele está em completo desafio. A economia, nesse segmento, está muito difícil, porque o consumidor do bar, ele até liga o nem aí e vai para o bar, mas o consumidor do restaurante não, ele não volta. Então tiveram um investimento alto em delivery, né, onde eles tiveram que realmente investir em embalagens, investir em novos produtos, porque nem todo produto dá certo para chegar no delivery. Então, uma logística entrar para um marketplace, que são os aplicativos, é tudo muito novo para esse empresário. E veja, é um empresário que não tem, muitas vezes, a formação educacional. Ele não frequentou, muitas vezes, a escola, porque o negócio dele era trabalhar, não era estudar. Então, tem que aprender bem na tora, né, bem a toque de caixa, a urgência de estar colocando em prática o que ele está aprendendo, sabe? Teve um alto preço para ele também. Então, assim, para mim, como consultora, no primeiro momento, no fechamento de todos os meus clientes, foi um caos. Foi um caos, né? Eu estava vendo um momento pessoal muito particular também, foi muito difícil. A partir do momento que nós nos unimos, a categoria, o sindicato, a associação, batemos lá, vamos reabrir, conseguimos que reabrisse, o mercado voltou a circular, a economia voltou a girar, costumo dizer que o mundo voltou a girar, e aí as coisas começaram a andar. Então, hoje, eu não tenho problemas de falta de clientes, e graças a Deus, tá tudo certo. Mas é um momento extremamente desafiador. Então, assim, de 2 semanas para cá,
onde houver um novo decreto, uma nota técnica de Estado, situações de alerta, de emergência, todo mundo fica em pânico. Qualquer empresário desse segmento agora, ele não sabe o que ele faz. Se ele contrata, se ele demite, se ele paga folha, se ele paga imposto, se ele paga a primeira parcela de Pronamp, o que ele faz? Ele não sabe. Porque, na verdade, os nossos dirigentes municipais, estaduais, também não conseguem dar esse direcionamento de dizer, olha, pessoal, agora a nossa manobra vai ser para acontecer isso. E aí a gente teria como planejar um cenário econômico e comercial. Mas sem direcionamento, como que a gente faz? E aí ter uma mídia que não informa, mas que só confunde, deixa o empresário ainda mais em conflito. Então, assim, a gente tem constantemente, eu recebo, assim, empresários que estão desorientados, porque é muita fake news que rola, é muita desinformação, muita gente confundindo, e a imprensa, infelizmente, ela colabora com isso. A gente percebe que há muita polarização, né? Tem isso no Brasil há muitos anos. Entra governo, sai governo, a coisa não muda, a corrupção aumenta. Quando vem uma pandemia, precisa do espírito coletivo, de juntar as forças, não acontece. Talvez seja até uma utopia imaginar que isso vai acontecer de fato um dia ou na saúde. Eu não posso deixar de esperar que isso venha, porque é do ser humano realmente trocar e ajudar um ao outro, se a gente estiver focado nas coisas que fazem sentido, né, e carregam um propósito. Ô Marcos, eu acho que a gente não foi educado para planejar, sabe? E eu acho que é o que nos deixa mais desnorteado, porque a gente não tem essa visualização de um cenário próximo, de um cenário futuro. É tudo muito urgente, é tudo para ontem, é tudo para hoje, e o planejamento real não acontece. E aí isso é uma prática para todos nós brasileiros, em todas as esferas, né? Classes sociais, enfim, qualquer delas. Fernanda Fernandes, consultora, especialista no segmento de alimentação, participando de uma entidade de classe. Você visualiza para esse futuro? Qual é o caminho que a gente pode buscar? Na verdade, a gente do segmento de alimentação, né, eu vejo todos os meus empresários, assim, dizem que a gente mata 1 milhão por dia, né? Fora que tem que desviar de um monte de anta. E ainda está sendo picado de formiga, e cupim e tudo mais. Porque o comércio, de uma forma geral, você abre as portas e você muitas vezes não sabe o que você vai receber naquele dia, né? Então, eu acho que o caminho é verdadeiramente a capacitação. Eu acho que o empresário, ele precisa buscar por boas informações, informações mais assertivas. E ele precisa buscar pela formação e qualificação, primeiramente, dele, sabe? Às vezes a gente vai dar uma palestra lá no Sebrae mesmo, né? Ou em outras consultorias, e quando a palestra, o foco, né, o objetivo, o público-alvo é o empresário, ele vai e manda um colaborador dele. E ele, que deveria estar se capacitando, está ali, às vezes, perdendo tempo com resolver o gás. Então, podia muito bem ter invertido os papéis, né? E acho que ele se perde nos próprios papéis. Eu chego muito para prestar consultoria em negócios de alimentação e uma das primeiras tarefas que eu dou é ter esse entendimento de funções entre os sócios. O que cada um desses sócios são responsáveis, início, meio e fim. Todo mundo tem que saber tudo o que o outro faz. Mas início, meio e fim, quem faz o quê? Porque senão fica um jogo de empurra ou fica um envolvimento muito superficial e não há aquele entrar de cabeça para dentro do negócio para gerar essa transformação. Então, eu acho que o caminho da luz, assim, sabe? Eu acho que a solução é a capacitação empresarial. É buscar por informações que sejam reais, que te informem, não te confundam, sabe? E ter um filtro, peraí, porque às vezes eu vejo muitos empresários, Marcos, que ficam perdidos na rotina, mas pior do que isso, ficam envolvidos com fofoca de colaboradores, onde ele só consome o tempo dele, a energia dele, e o que é primordial, prioridade para o negócio dele, ele não consegue sequer perceber. Então, assim, eu acho que a solução, o caminho, é por aí, é a capacitação empresarial.
Quando você fala de capacitação, a gente está falando de desenvolvimento humano. Tem muitas pessoas que adquirem esse hábito de reclamar e de não fazer, né? E aí acabam se afogando nas reclamações. Então, a culpa é do governo, a culpa é do fulano, é do ciclano. Mas e a sua autorresponsabilidade sobre o futuro do seu negócio? Eu costumo, sempre que eu pego alguém que tem esse perfil, de levar para um exercício de colocar ele para enxergar, né, através de algumas ferramentas, quem é ele para o negócio dele e quem é o negócio dele para ele. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, uma pessoa me busca e fala assim, eu quero montar uma pizzaria. Ótimo, a gente faz um plano de negócios, desenvolve o negócio. Ok, começou. Tem uma expectativa de receita. De repente ele para e pensa assim, peraí, eu pago aluguel aqui o tempo todo. Eu acho que eu vou abrir durante o almoço para aquilo. Aí eu tenho que parar e falar, não, peraí, você montou um negócio para ser especialista num prato que é pizza. Você montar 1 quilo, você vai matar a sua pizza. É isso que você quer? Não, mas eu já pago aluguel e o pensamento não é esse. Aí a tarefa é, volta para o seu plano de negócios. Volta para a sua ideia inicial. O que você queria quando você criou esse negócio? E as pessoas, ao longo dos tempos, vai se perdendo, né? Naturalmente. O cenário vai mudando, as dificuldades vão aparecendo e você vai se perdendo do seu plano inicial. Fernanda, quais são os seus planos para o futuro aí? Já está escrevendo livro, vai lançar um filme, qualquer coisa do tipo, né? Eu sei que quem começa nesse mercado do digital e empreende no mundo real e quando junta tudo isso, as coisas só tendem a crescer. Então, tem alguma coisa assim que já vale a pena compartilhar? Então, do mundo digital, sabe, eu ando enfrentando desafios pessoais para continuar. Então, eu estou bem tentada, sem saber se eu lanço uma nova turma sobre um novo curso ou não, se eu não mexo com isso mais, enfim, até porque agora eu estou recebendo um novo desafio, que é ser executiva também de outra entidade, que é a Brasel. Então, serão 2 entidades, eu como executiva, e eu acho que esse ano eu vou me dedicar a isso e a transformação das minhas consultorias e mentorias, porque tem sido lindo transformar a vida de pessoas e negócios, e agora também esse desafio que eu peguei da entidade foi incrível, porque assim, tem só 6 meses que eu estou à frente do Sindibares, e a gente tem uma gestão totalmente transparente, onde no site os associados conseguem ter total transparência dos nossos balancetes mensais, de todos os cursos, abre todas as nossas contas, então assim, tudo de uma forma muito acessível para esse associado, e a gente quer, como sindicato e como associação, ser uma entidade que represente, né? Então, eu estou muito nessa energia de fazer esse trabalho, de movimentar essa economia local e transformar essas vidas e pessoas, porque esse é o propósito, né? Muito bem, conversei com a Fernanda Fernandes, consultora, mentora, especialista em negócios de alimentação, em gestão organizacional de negócios que envolvem comida, restaurante, bar, lanchonete. Se você está nesse segmento, entra agora no site negóciosdealimentação.com. Entra lá, tem alguns conteúdos, alguns materiais, tem também o @negócios de alimentação, junto, sem acento, do jeito que é no Instagram, para você conhecer a Fernanda, o trabalho dela, que ela já desenvolve há anos e cada vez mais protagonizando, palavra que a gente já usa muito aqui no nosso conteúdo todos os dias, conversando também com empreendedores e também mentorando outros empreendedores nessa caminhada. Eu acredito que a Fernanda pensa como eu, a gente não consegue chegar muito longe quando a gente vai sozinho. Pode até ir mais rápido, mas a gente precisa uns dos outros. Lembra, o futuro já começou, né? Começou ontem, a gente já está atrasado, é como dizia a música do John Lennon.